com a gente então, a informação pede passagem e eu peço licença para chegar na sua casa e trazer essa informação. Já anota o contato do BC1 para participar com a gente, mostrar a sua cidade, o seu bairro, o seu dia a dia aqui na tela. Vamos iniciar a tarde com tudo, trazendo informação que você precisa saber na nossa região. 997168021, repetindo, 997168021. Eu sou Luiz Eugênio Silva, nós vamos juntos até a 1 da tarde. Olha só que bonito, Caraguatatuba aparecendo na sua tela. Faz 22 graus na cidade, o céu tá fechado por lá, hein? Vamos falar daqui a pouco a respeito desse alerta de chuva que é muito importante também. Com essas imagens que, apesar de estarem com clima fechado, são muito bonitas. Vamos começar, o Band Cidade está no ar. Como vimos ali em Caraguá, o tempo está fechando na região. Vale, serra, litoral não viram o sol por muito tempo nessa quarta-feira. E isso é só uma prévia do que está por vir. Ao menos, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, um alerta de chuvas intensas deixa o vale sob perigo de grande, num grau de severidade grande, muito perigo de chuva intensa aqui na nossa região. E quem explica tudo isso é o Lucas Rodrigues. Boa tarde para você, Lucas. O céu já está com cara de poucos amigos por aí também? Pois é, Eugênio, desde as primeiras horas da manhã, viu? Tempo bastante nublado, chuva em várias cidades aqui do Vale do Paraíba. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição. Eugênio, a gente está aqui na região central de São José dos Campos. A Donias Araújo vai dar uma rodada com a câmera aí, só para mostrar um pouquinho para você e para o pessoal de casa como é que está o céu nesse momento. Agora há pouco estava uma garoa leve, Eugênio, mas aquela garoa chata, sabe? Aqueles pingos de chuva bem chatos que, apesar de leves, são aí bem insistentes, né? Aquela chuva que é fraca, mais constante, é justamente essa chuva que pode causar problemas aqui na nossa região, né? Principalmente deslizamento de terra, chuva constante acaba saturando o solo, deixando o solo bastante encharcado e aí, consequentemente, há esses riscos para movimento de massa, deslizamento de terra. Inclusive, a gente tem alerta disso também aqui na nossa região, alerta emitido pelo CEMADEM, Eugênio. Mas falando primeiro do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta de grande perigo de acumulado de chuva, tá? Que vale para toda essa quarta-feira aqui para a nossa região. Uma previsão aí do tempo que indica chuva entre 60 e 100 milímetros ao longo do dia. E aí, como a gente sempre comenta, né? Essa chuva aumenta o risco para alagamentos, transbordamento de rios, e também os deslizamentos de terra nas áreas vulneráveis. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, essa instabilidade toda é provocada pela persistência de alguns fluxos de umidade que vem da região norte do Brasil e também da região do Oceano Atlântico. Isso mantém o tempo bastante nublado, bastante chuvoso em grande parte do território paulista e principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, né? Toda a região do Cone Leste aqui do estado de São Paulo, né, Eugênio? Então, alerta vermelho para toda a região do Vale, segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo. Para as demais áreas do estado, alerta laranja, mas aqui para nossa região, alerta vermelho para chuvas intensas nessa quarta-feira. Pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de descargas elétricas, pancadas fortes, principalmente no período do final do dia, com essa possibilidade de altos acumulados de chuva. Esse alerta continua também para amanhã, quinta-feira, Luiz Eugênio. O IMET prevê chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora, além de ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora amanhã, aumentando também o risco de quedas de árvores, cortes de energia e também a questão dos alagamentos. O pessoal precisa se prevenir e tomar bastante cuidado. Comentei no início, Eugênio, tivemos ali um alerta do CEMADEM também para o risco de movimentação de massa. O que isso quer dizer? É risco de deslizamento de terra por causa dessas chuvas, tá? Então a gente tem um risco alto de deslizamento de terra em Ubatuba, Aparecida e Guaratinguetá. Ubatuba, nível alto, risco alto, né, para movimentação de massa, e Aparecida e Guaratinguetá, níveis moderados, segundo o CEMADEM. Para possíveis deslizamentos, a orientação das autoridades como um todo é que a população redobre a atenção, redobre os cuidados, principalmente nas áreas de risco. A gente acompanhou nesse último final de semana situação de Guaratinguetá, né, Eugênio? Muito triste o que aconteceu por lá.
fortes chuvas, vários bairros ficaram alagados, tivemos ali transbordamento de córregos, alguns rios que acabaram enchendo e invadindo as casas, por isso é muito importante que a população se mantenha alerta com bastante atenção. Defesa Civil, telefone 199, Corpo de Bombeiros 193 para qualquer uma dessas ocorrências. Eugênio, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas. Não só Guaratinguetá, né? Tivemos alagamentos também nesse ano registrados lá em Ubatuba e também em Taubaté. Demoraram alguns dias aí para a água baixar por lá. Muita atenção. Então, alerta de severidade, grau de perigo para a nossa região. Muito obrigado pelas informações, Lucas. E a chuva já começou a causar transtornos. Uma parte da Serra da Tamoios precisou ser interditada após o deslizamento de terra. Quilômetro 80, sentido Caraguatatuba. Você vê nas imagens, equipes da concessionária foram acionadas durante a madrugada para realizar a limpeza do trecho. A pista precisou ser bloqueada na madrugada, mas agora apenas a faixa da direita e o acostamento seguem interditados. O trabalho de limpeza foi rápido, a gente vê aí a limpeza já feita no local. Foi necessário fechar as vias ali, as faixas para conseguir realizar esse trabalho, mas no momento tudo tranquilo por lá e a gente vê o trabalho intenso realizado pela concessionária de deslizamento de terra. Muita atenção, viu, gente? Para melhorar o movimento, litoral agora é o assunto novamente. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a falar sobre o projeto de duplicação de um dos trechos mais movimentados do litoral paulista, a rodovia Rio Santos, entre Caraguatatuba e Ubatuba. A proposta prevê cerca de 45 quilômetros de duplicação, com investimentos estimados em 3 bilhões de reais. O projeto inclui ainda novos acessos às praias, melhorias urbanísticas e obras de engenharia, como a construção de um túnel com mais de 3 quilômetros de extensão. A duplicação é uma demanda antiga dos moradores, dos turistas da região também, que enfrentam congestionamentos frequentes e um histórico de acidentes na rodovia. O governo afirma que a obra deve melhorar a mobilidade e a segurança no trecho, mas ainda não há prazo definido para o início das intervenções lá na Rio Santos. A Sabesp teve que fazer uma manutenção emergencial na Avenida Elvino de Moraes, em Taubaté, após uma adutora da distribuidora romper. Você vê nas imagens. Elas mostram o encanamento jorrando água sem parar durante a madrugada de hoje. Através dessa nota, a Sabesp informou que para realizar essa manutenção foi necessário interromper o fornecimento de água na região onde fica essa avenida. Moradores dos bairros Vila São José, Ana Rosa, eles podem perceber ao longo do dia a intermitência no fornecimento. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradualmente ainda hoje. Você, morador de Taubaté, já anota o nosso WhatsApp que está sempre na sua tela e diz pra gente, tá faltando água por aí? O motivo é esse, mas eu quero saber o que acontece no seu bairro. Conta pra mim. Fomos lá ver de perto. Moradores do Maracaibo, em Tremembé, reclamam que ruas do bairro estão sem asfalto. Com a chuva na região, a chuva que assola a região nos últimos dias, nos últimos meses, quem vive por lá precisou enfrentar a lama. Uma promessa ainda não cumprida. Parte do asfalto chegou nas ruas do Jardim Maracaibo, em Tremembé, só que outros trechos continuam sem pavimentação. Esse grupo de moradores diz que a prefeitura chegou a colocar uma estrutura indicando o início das obras, mas até agora nada foi feito. Construção aí que nunca acabou. A lama, situação crítica, e quando chove fica pior. Ruas de terra com buracos, uma situação que tem causado transtorno para quem mora na região. Nesse trecho o asfalto acaba, sem pavimentação, uma enorme poça com a água das últimas chuvas acabou se formando. Olha como é que está o asfalto, muita lama, o ônibus passa, só fizeram a metade do asfalto, né? Andar em meio ao barro virou rotina para os moradores do Maracaibo. O asfalto é prometido há mais de 30 anos, mas até hoje nada. Esquece andar, sair de casa, ônibus mesmo aqui pra gente não sobe, por causa da falta do asfalto, né? E muita lama, água, não tem condições. Criança para ir para a escola é horrível. O problema preocupa ainda mais porque bem nesse local deveria existir um ponto de ônibus e também uma parada de transporte escolar. Segundo os moradores, crianças precisam descer dos veículos em meio ao mato alto e ao terreno irregular, o que aumenta o risco de quedas e de acidentes. As crianças descem da van, tanto de manhã como de tarde, quando chove é pior. A Prefeitura de Tremembé informou por nota que a obra de pavimentação em andamento no bairro Jardim Maracaibo segue o projeto originalmente aprovado, que contempla, nesta etapa, a pavimentação da Avenida B. A movimentação e a pavimentação também das outras vias perpendiculares a essa avenida, a Avenida B, integram um novo projeto em desenvolvimento que contemplará as demais ruas do bairro.
A proposta está em fase de documentação para a abertura do processo licitatório. Vamos acompanhar a situação lá no Maracaibo até os moradores estarem satisfeitos com essas obras. Ubatuba, no litoral norte, está entre as 3 cidades do estado que vão receber a expansão do sistema de sirenes de alerta, esse sistema remoto de defesa da própria Defesa Civil do estado de São Paulo. Representantes do município participaram de uma reunião na capital paulista para conhecer mais sobre esse equipamento. O sistema é acionado para avisar moradores em situação de risco, como deslizamentos de terra, outros desastres associados a eventos climáticos extremos. Campos do Jordão, São Luís do Paraitinga, São Sebastião e Monteiro Lobato já contam com os equipamentos. Monteiro Lobato foi a última que recebeu e nós falamos aqui nas últimas semanas a respeito disso também. Em Guaratinguetá, a estrada vicinal Plínio Galvão César foi interditada devido a uma erosão. A Defesa Civil fez a verificação e encontrou essa erosão por lá. Esse é um dos destaques do nosso portal bandvale.com. Parte da ciclofaixa, inclusive, cedeu e a causa, claro, foi a chuva. Essa notícia completa e muitas outras 24 horas por dia você acompanha lá no nosso portal, o bandvale.com. Acesse para ficar bem informado, bem informada. Na série de entrevistas com os prefeitos da região, o Brasil Urgente Vale recebeu CAE de Campos do Jordão. A saúde foi um dos temas trazidos para o bate-papo. Segundo o prefeito, serão iniciados ainda essa semana mutirões para reduzir a fila de especialidades na saúde. Também informou que até o mês de abril planeja lançar o edital de um novo pronto-socorro na cidade. Vamos ver. Nas especialidades, vai começar, por incrível que pareça, essa semana. Nós vamos começar a fazer multirões para diminuir o número das filas das especialidades. Então, sábado agora já vai ter um multirão. Então, alguns multirões de algumas especialidades nós estamos fazendo. Esse ano também conseguimos fazer já um multirão de atendimento de oftalmologia para crianças, com entrega de óculos. Então foram dezenas de crianças atendidas dessa fila que nós temos de espera de oftalmologia e já fizeram a consulta, depois de 15 dias já receberam até o óculos de presente aí depois dessa consulta. A gente acredita que abril, máximo até o final de abril, vai a licitação do novo pronto-socorro. Vocês vão construir? Um novo pronto-socorro com leitos de UTI adulto, leitos de UTI infantil, um pronto atendimento de urgência e emergência no centro da cidade novamente. Isso está sendo feito de forma direta? A prefeitura já tem aí um planejamento para o custeio disso depois? Porque obra de saúde é assim, dá para fazer, o duro depois é manter os leitos abertos. Como é que está essa tratativa? Sim, já está tudo bem planejado, inclusive na obra nós temos apoio do governo do estado. Sim. O governo do estado vai entrar com uma boa parte dessa obra. E amanhã o Brasil Urgente Vale dá continuidade à série de entrevistas com a prefeita de Paraibuna, a professora Elô Santos. Cláudio Nicolini apresenta o Brasil Urgente Vale a partir das 5h30 da tarde, aqui na tela da TV Bandvale. Trabalhadores da Avibras, indústria aeroespacial localizada aqui na nossa região, indústria focada no setor de defesa em Jacareí, realizam nesta quarta-feira, ou seja, hoje, uma assembleia que pode definir o futuro da empresa. O encontro está marcado para 5h30 da tarde na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Os funcionários vão votar uma proposta da empresa para pagamento de dívidas trabalhistas acumuladas há quase 4 anos. A retomada das atividades da fábrica, parada desde setembro de 2022, depende da aprovação desse plano. A proposta só será apresentada durante a Assembleia. Saberemos os resultados ao longo desta quinta-feira. Pausa rápida no BC1 e em instantes a notícia segue em destaque. Você vai ficar por dentro da preocupação que acontece aqui com carros elétricos. Preocupação não, popularização na verdade, porque a gasolina está cara e o pessoal está procurando carro elétrico. Daqui a pouco você vê os detalhes. Fica conosco. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços, agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Eu tenho um convite para você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. Deixa a vida me levar,
vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Vambora! Band Play. Você está infeliz com seu sorriso e sofre com a falta de dentes? A Clínica Ortovip, junto com o programa Falando Nisso, apresenta o Quero Meu Sorriso de Volta, um projeto que transforma vidas. Se você perdeu os seus dentes e quer fazer essa transformação de vida com próteses sob implantes, participe! Pelo WhatsApp da Clínica 12 988424296, envie a sua história e fotos da sua boca. E fique na torcida para ser selecionado e ganhar um tratamento completo com implantes sem custo algum. De segunda a sábado, 7h20 da noite, as notícias do Brasil e do mundo você confere no Jornal da Band. Estamos de volta, infelizmente, para relembrar um caso bárbaro ocorrido aqui na nossa região. Um bebê foi morto em 2023, um casal foi preso por esse crime. Foi em São José do Barreiro. O caso foi julgado em júri popular e vamos saber qual o veredito com o Lucas Rodrigues ao vivo, ele volta conosco. Lucas, alguém foi condenado já nesse júri? Eugênio, o pai dessa criança foi condenado a 21 anos de prisão, Eugênio, em regime fechado inicialmente, Carlos Eduardo da Silva, pelo assassinato da própria filha, né? Essa recém-nascida na época com apenas 7 meses de idade. Um caso que a gente inclusive chegou a falar aqui na Band Vale, que chocou não só a região ali do Vale Histórico, São José do Barreiro, mas todo o Vale do Paraíba pela brutalidade, né, Eugênio? Houve uma situação ali de consumo de drogas, segundo os relatos tanto do pai quanto da mãe em depoimento à polícia, a criança estava chorando muito, né? Essa recém-nascida chorava muito e aí o pai, numa atitude para tentar fazer essa criança parar de chorar, ele jogou a criança com toda a força em cima do colchão. E aí tem duas versões, né? Na época o pai disse que jogou a criança em cima do colchão e foi tomar um banho com a companheira dele na época, a mãe dessa criança. Já a mãe da criança relatou que estava tomando banho e aí ouviu os gritos do pai com a criança, né? Que ele tinha jogado, que ela saiu do quarto e viu já a criança deitada no colchão, já sem vida, né? Com a cabeceira da cama caída em cima dela. Um caso muito triste que aconteceu naquela época, mas ao que parece agora, 2 anos depois, né, Eugênio? Quase 3 anos depois, o crime foi em março de 2023, parece que esse crime começa aí a se encaminhar para ter aí uma justiça em cima desse caso, né? Então a justiça condenou ontem o Carlos Eduardo da Silva, 21 anos de prisão pelo assassinato da recém-nascida, como eu comentei, crime que aconteceu em 2023, lá na zona rural de São José do Barreiro. Eu tenho aqui um trecho da sentença, Eugênio, eu quero ler para você e para o pessoal de casa. A comarca de Bananal disse que o réu foi julgado pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a autoria e também a materialidade desse crime. Os jurados consideraram que o homicídio foi cometido por motivo fútil e também com o emprego de meio cruel, além do agravante desse crime ter sido praticado contra uma menor de idade, apenas uma criança de 7 meses de idade. Na sentença, melhor dizendo, a juíza responsável pelo caso fixou a pena em 21 anos de reclusão, além de 1 mês de detenção e o pagamento de 10 dias multa. O regime inicial, como eu comentei, estabelecido para o cumprimento dessa pena é o regime fechado. A prisão preventiva do réu está mantida, considerando principalmente a gravidade desse caso, Eugênio. Nós procuramos, né, a equipe de produção aqui do Grupo Band Vale procurou o contato com a defesa do réu. Está até o momento aguardando o retorno, tá? Até o fechamento dessa edição do Band Cidade Primeira Edição, nós não tivemos retorno, mas o espaço segue aberto aí para qualquer esclarecimento por parte da defesa. Nós não temos ainda, Eugênio, uma resposta sobre o julgamento da mãe, tá? A Cíntia, na época, ela tinha 17 anos, né, na época desse crime, e aí ela teve também essa participação, né? No relato dela, ela estava tomando banho
O pai, ela ouviu gritos e aí quando ela saiu do banho, ela viu essa criança já, né, a filha dela recém-nascida, caída na cama, sem vida, com a cabeceira da cama caída em cima. Já o pai, ele afirma que teria jogado a criança e em seguida teria ido tomar banho com a mãe. Teve toda uma questão ali de consumo de álcool, de drogas também. Um caso muito triste, mas que, como a gente comentou, parece se encaminhando aí, parece estar se encaminhando para vias de justiça, né, Eugênio? É o que a gente espera e é o que a gente segue acompanhando também. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Realmente é o que a gente segue acompanhando, o que a gente espera, que a justiça seja feita nesse caso, porque revolta todo mundo. Não é qualquer crime revolta, mas um bebezinho de apenas 7 meses revolta ainda mais. Muito obrigado, Lucas. Outro caso de grande repercussão também foi julgado em júri popular aqui na região. Luiz Felipe da Silva de Moura foi condenado a 43 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato da ex-namorada em Taubaté. A decisão foi proferida ontem, terça-feira, pelo Tribunal do Júri. Ele foi condenado, considerado nesse Tribunal do Júri, pelo feminicídio e ocultação de cadáver. A vítima, Mariana da Costa Nascimento, havia pedido medida protetiva contra o ex-companheiro. O crime, que aconteceu em junho do ano passado, gerou comoção na cidade e familiares e amigos da jovem protestaram em frente ao fórum pedindo justiça. A nossa reportagem acompanhou tudo isso, você viu ao longo dessa terça-feira. A defesa afirma que o réu confessou ter ocultado o corpo, mas nega o assassinato. A pena deve ser cumprida em regime inicial fechado. Nós vemos o momento em que ele é levado para o início do cumprimento da pena. À noite de ontem, um acidente de moto chamou a atenção em Caraguatatuba. Foi no trevo de acesso ao bairro Tabatinga. Um jovem de 24 anos, ele caiu, foi resgatado pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro com fratura no pé e escoriações. Causou um tumultozinho ali no início da noite em Caraguatatuba, o pessoal se perguntando o que estava acontecendo ali, mas foi isso, ele foi socorrido, não corre risco de morrer. A gasolina está cara, o etanol também, e para enfrentar o aumento constante, deixar de ser refém do preço do combustível fóssil, muita gente tem optado pelos carros elétricos. Só nos últimos dias, concessionárias de São José dos Campos registraram um aumento de 25% no fluxo de clientes nas lojas. Já as vendas cresceram cerca de 6,5%. Desde que o Alisson comprou um carro elétrico, o que ele menos faz é ir ao posto de combustível. O modelo é híbrido e também permite o abastecimento com gasolina, mas o empresário prefere carregar o veículo com eletricidade, o que sai mais em conta. Hoje, o preço do combustível não é uma preocupação para o Alisson. Para quem tem um ciclo urbano e consegue carregar o carro, ele traz uma economia muito grande e você tem boas autonomias hoje para rodar em ciclo urbano. Além de conseguir fazer a recarga em casa, o Alisson também abastece o carro em locais que oferecem o carregamento de energia de graça. Antes, quando eu tinha o carro a combustão, praticamente toda semana eu passava no posto de gasolina, né, seja para etanol ou gasolina rende um pouco mais, mas praticamente toda semana eu tinha aqui no posto de combustível para abastecer o carro. Os carros elétricos e híbridos têm tomado cada vez mais espaço na garagem dos brasileiros. De acordo com dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, em fevereiro de 2026, foram registrados quase 25 mil emplacamentos de veículos elétricos. O número é 92% maior do que o registrado no ano passado, quando apenas cerca de 13 mil veículos foram vendidos. A principal causa para esse aumento na procura é o preço dos combustíveis, que a cada dia fica mais caro. Nesta concessionária em São José dos Campos, o gerente explica que a redução com o custo do combustível é o principal motivo para a procura dos elétricos. Com toda certeza a economia. Realmente que o fator economia, se você colocar realmente na ponta do lápis, a diferença é muito grande. É absurda. Os conflitos entre Estados Unidos e Irã reacenderam a discussão de fontes alternativas de combustível, com a possibilidade de uma dependência menor do petróleo. Essa matriz mais diversificada e essa política também um pouco mais flexível cria vantagens em relação ao Brasil quando diz respeito a essas incertezas externas criadas por esses adventos bélicos. Cada vez a gente vê mais carros elétricos pelas ruas mesmo. 997-1680-21, esse é o WhatsApp do BC1. Já mandou sua mensagem? Vamos ver se sua mensagem está aqui na tela com a gente. Antes de irmos para o intervalo, vamos ver a mensagem do Hamilton de Lorena. Eugênio, tô ligado no Band Cidade. Muito obrigado, Hamilton. Tá chovendo por aí em Lorena? Diz pra gente, parece que já vai começar a chover em
toda a nossa região. Vamos torcer para não ter alagamento, deslizamento de terra, nem dor de cabeça, mas a chuva vai chegar. A gente vai para um rápido intervalo e lá no Litoral Norte foi sancionada a Lei em Caraguá, que reconhece oficialmente as comunidades tradicionais de pescadores artesanais e maricultores da cidade. Daqui a pouco você vai entender essa cultura que se mistura à economia do litoral também. É já já. Há 390 anos, nasce uma história à beira-mar. Uma cidade construída com fé, trabalho e coragem. Terra de mar, de porto, de gente que transforma desafios em força. São Sebastião é desenvolvimento, é movimento, é conexão, é cultura, é esporte, é alegria que atravessa gerações. Uma cidade que une tradição e olha pra frente. 390 anos de emancipação política e administrativa. Olá, eu sou Salatiel Araújo e tenho um convite especial para você. Diariamente eu converso com profissionais de saúde, estética e bem-estar que dão dicas valiosas para o nosso dia a dia. Falamos sobre estilo de vida, alimentação saudável, atividade física, como cuidar da nossa saúde mental, e sobre prevenção e tratamentos de doenças. Confira nossas entrevistas exclusivas. Acesse o portal bandvale.com. Te vejo lá. Ela é minha superstar, superstar, superstar. Mulher. Now we're right together, together. Band Vale FM 102,9. De segunda a sábado, 7h20 da noite, as notícias do Brasil e do mundo você confere no Jornal da Band. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Centro Odontológico do Povo, sua saúde começa pela boca. Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações. E Líder Serviços, agora é Biopro, com a confiança de mais de 38 anos. Estamos de volta. Caraguatatuba sancionou uma nova lei que reconhece oficialmente as comunidades tradicionais de pescadores artesanais e maricultores da cidade. A medida busca valorizar a cultura caiçara e também criar públicos e políticas também voltadas ao fortalecimento das atividades ligadas ao mar. Vamos ver na reportagem. O seu Pedro tem 89 anos e uma história inteira ligada ao mar. Ele começou a pescar ainda criança. Fui aprender com a idade de 4 anos a pescar. Essa lei para nós foi uma honra, porque nós estamos aqui bastantes anos, e principalmente vou fazer 90 anos que eu estou aqui nessa terra, beirando esse rio de Querer. Histórias como a dele ajudam a contar a própria história de Caraguatatuba. Uma tradição passada de geração em geração e que agora também passa a ser reconhecida oficialmente por uma nova lei no município. Dá para a gente começar com novos projetos aí, para que a gente amplie, né, entendeu? Os estoques tanto de peixe, como lagosta, como outros, né, crustáceos. A nova lei sancionada pela Prefeitura de Caraguatatuba passa a reconhecer oficialmente as comunidades tradicionais de pescadores artesanais e também maricultores. A medida cria alguns critérios para identificar esses grupos e também abre caminho para políticas públicas voltadas à preservação da cultura caiçara e ao fortalecimento das atividades ligadas ao mar. Nós precisamos ter as nossas tradições preservadas para que possamos evoluir em tanto quanto cidade. Entre as comunidades tradicionais presentes na cidade estão regiões como Porto Novo, Praia do Camaroeiro, Cocanha e Tabatinga, áreas historicamente ligadas à pesca artesanal e à maricultura. O José é de uma família de pescadores e hoje representa a Associação dos Pescadores e Maricultores da Praia da Cocanha. Ele inclusive ajudou a formular o projeto de lei. É uma valorização do nosso trabalho, dá uma visibilidade para a gente. E um reconhecimento, assim, e as próprias, comunidades ficam empoderadas, sabendo que tem uma lei para proteger ele. Além do reconhecimento oficial, a legislação prevê a criação de um plano municipal de desenvolvimento sustentável para essas comunidades. O reconhecimento chega como um passo importante para garantir que essa tradição continue no futuro. Nós precisávamos um pouco mais de atenção aos nossos jovens, ao qual o governo, o nosso país não abre um leque para os nossos filhos e netos virem aprender, que não pode, né? Eu acho que no nosso país só temos 6, jovem aprendiz que tem carteirinha de pesca.
mas gostaria que eles pudessem nos ajudar nessa aí, para que venham melhorar para o futuro, igual você está fazendo a pergunta, que muitos possam vir guardar essa tradição da cultura caiçara. É cultura, é contribuição na economia, agora reconhecido oficialmente lá na cidade de Caraguatatuba. O Band Cidade termina aqui, você fica agora com o Falando Nisso. O Lucas Sanseverino está preparado aí, o Lucas Sanseverino da mesma cor do cenário novamente? Estou camuflado, meu amigo. Camuflado, Lucas. Se fosse um chroma key, ficava só a sua cabeça. É verdade, só a cabecinha mexendo aqui, ó. Tô sozinho hoje. O que aconteceu? A Ana não tá muito bem, ela tá indisposta. A gente falou assim, Ana, para não piorar, é melhor não vir, né? Aí ela tá em casa, não sei se ela tá assistindo a gente, mas um beijo pra nossa amiga. Beijo pra você, Ana, melhoras, viu? Aí amanhã você tá de volta com a gente. Eu tô sozinho, sabe? Não fico feliz, eu tô triste. Você não tá sozinho, você tá com um telespectador que vai mandar mensagem pra fazer companhia pra você, não é, pessoal? Obrigado, amigo, bem lembrado. Vocês não vão deixar o Lucas sozinho, né? E mandem mensagens pra Ana também, pra recuperação dela, energia positiva, né? Lá no Instagram dela, né, amigo? E você hoje, Lucas, vai falar do quê aí? Nossa, o assunto de hoje é tão legal e tão necessário. Vou dizer, não sei como que você é, meu amigo, mas muitas vezes a nossa cabeça tá em outro lugar, não tá? Nossa, o tempo todo. A gente tá aqui, mas tá lá. Aí quando tá lá, não tá mais lá, já tá em outro lugar. Aí a mente fica cansada, confusa. Então a gente vai entender hoje como a gente consegue esvaziar essa mente. Mas não é esvaziar para buscar um branco nela, mas é para realmente acalmar, se fazer presente. Não só pelo celular, né, que a gente fala tanto que às vezes está lá, mas está aqui no celular, né? Mas é como a gente consegue estar presente no momento que a gente está vivendo. Isso faz tanta falta hoje em dia, né, Lucas? Você tocou num ponto muito importante. Tudo que a gente está fazendo hoje em dia, a gente está fazendo outra coisa com a mente, né? A gente está fazendo fisicamente algo e a cabeça está fazendo outra coisa, talvez adiantando algo que vai ser feito, talvez já imaginando outras coisas. Será que essa pecinha que está na sua mão faz parte disso? Eu acho que faz. E a questão é não só não usar o celular, mas como também a gente consegue, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, mas eu não está dividido entre você e aqui. E aí sabe o que acontece, Eugênio? A gente coloca, por exemplo, a carteira dentro da geladeira, ia pegar um ovo e pega outra coisa. Esquece o fogão ligado e queima arroz. Sim, já fiz isso. Eu já deixei o fogão ligado. Eu fiquei tomando café da manhã, aquele cheiro de comida fazendo assim, mas por que esse cheiro? Era a panela. Então, muitas vezes, a gente até acaba fazendo coisa errada. Por que isso? Porque a gente não está presente. Isso é muito importante, não só para isso, para a gente não fazer besteira, não queimar o arroz, não colocar, como o Lucas falou, nada dentro da geladeira que não deveria estar coloquei. Às vezes você está procurando aquela chave, onde é que ela está? Está atrás da margarina. Aí olha só esse meme que eu encontrei aqui, que eu me identifiquei muito quando eu vi, ó. Eu tentando acalmar minha mente ansiosa. Aí Vamos vai ver. com um baldinho lá, jogar nesse fogaréu todo que está a nossa mente. Isso pode acontecer. Pode. Eu puxei um outro aqui também, ó. Esgotamento emocional é assim. A sensação de estar vivendo o mesmo dia todos os dias. Você já teve essa sensação? Parece que a rotina te consome o tempo todo. Parece que você está vivendo num filme, que todos os dias são o mesmo dia, como o meme diz. É um meme, é uma brincadeira, mas isso é bem real. Aí né? você se pergunta, né? Tipo assim, nossa, mas por que está passando tão rápido o tempo? É porque a gente não está vivendo o tempo. Tá sempre pensando em outra coisa e não vivendo o momento. Então, faz hoje mal para as relações também. Isso, né? Também, porque você quer aproveitar um tempo com a pessoa, passa muito rápido. Porque você não dá conta de contar tudo, porque também você pega o celular para responder. Enfim, estar presente o tempo todo. Eu vou ficar aqui já vou cruzar as pernas e vou ficar aqui mesmo, Lucas, porque esse assunto me interessa muito, interessa a todos nós. A sua participação é importante não só para fazer companhia para o Lucas e para mandar melhoras para a Ana Flávia que está em casa, mas também porque esse assunto pode literalmente mudar a sua vida. Com certeza, meu amigo. Então, Não é, obrigado aí pela conversa, pelas notícias. E a gente vai seguir daqui, então, trazendo essa reflexão e o mais, a solução, uma ferramenta para resolver isso. É isso aí, não só mostrar o problema, mas a solução para esse problema. Lucas, parabéns pelo tema, viu? Valeu, Gostei muito. Querido, obrigado. Bom jornal. Jornal, bom programa. Né? O jornal também, porque tem